Pô, eu não ia Ah, perder a legal. oportunidade de ter o Bernardo Romero. Porra, e não ter vídeo, né, cara? Pô, pois é, para os meus fãs da Casa dos Artistas, né? Caramba, a lenda continua ainda, né? Não, e agora o pessoal estava brincando comigo, que, É. coitado, o Agnaldo Timóteo foi entubado, né? Que o Putz. Agnaldo que foi para a Casa dos Artistas comigo, que é enfim, um grande amigo. E tristeza, mas aí volta essa brincadeira toda da Casa dos Artistas. E a Luísa Ambiel, que foi para a Casa dos Artistas comigo, ela foi para a Fazenda. E aí começou um boato na internet que eu ia para a Fazenda também, imagina. Cara, e você alimenta isso um pouco, né? Engraçado, né? É Lógico, eu divertido, é adoro. divertido pra caramba. É divertido pra caramba. Pô. E, cara, me fala uma coisa. Assim, Bernardo, o show que a gente está falando aqui, putz, acho que na salinha você conta a tua trajetória toda, que é incrível, super bacana, super profissional, fodido. O que eu queria aqui puxar um papo com você mesmo sobre agências independentes, cara. Por quê? Porque, sei lá, eu tenho conversado com algumas pessoas, tal, tenho batido um papo, e você trabalha hoje, você não só trabalha, você é sócio de uma empresa hoje americana, que é a The Block, não é isso? Que é Isso. independente, e não só independente, ela tem características próprias, né? E me fala, cara, como que você está vendo essa coisa de agência independente? Porque você ficou um tempão em agências gigantescas e todas elas ramificadas em holdings, né? O que você está Foi. achando? O que você está sentindo em trabalhar com agência independente? Assim, primeiro, Flávio, eu posso dizer que eu nunca fui tão feliz na minha vida. Eu não sabia que existia um modo de trabalhar como esse. Por isso, porque eu vim de grandes big holding companies, né, com muitas ramificações, muitos layers, né. O que aconteceu na minha carreira aqui nos Estados Unidos, né? Eu vim para um mercado de saúde, que era um mercado que eu não conhecia, né, que eu não tinha muita informação sobre. Eu sabia que era uma coisa que era interessante para mim, porque eu fiquei diabético há 12 anos e já pensava em maneiras de conseguir ajudar as pessoas a serem diagnosticadas através de criatividade, tanto que eu fiz uma iniciativa, ainda na época da Leulara, que eu consegui mudar o nome, que eu digo eu e a equipe, né, mas veio através da minha vontade de fazer algo, eu consegui, no Dia Mundial da Diabetes, mudar o nome do pão de açúcar para pão sem açúcar, e mudamos todos os cartazes, todos os brindes, tudo, e a gente conseguiu testar 3.000 pessoas naquele dia. Todo mundo que entrava no Pão de Açúcar era testado para diabetes, e a gente diagnosticou 80 pessoas. Quer Nossa. dizer, possivelmente salvamos 80 vidas naquele dia. E isso começou a me dar essa vontade de querer usar a criatividade para o bem, né? Para fazer algo que realmente tivesse um impacto maior. E aí, em 2016, eu vim para Nova York, comecei em 2016. E já foi para E farma, aí já foi para trabalhar com esse já segmento. fui para a saúde, já fui para a farma. E foi interessante porque eu vim com uma mente muito aberta de querer aprender, de querer dar um reset mesmo, em vez de eu ter vindo como o profissional premiado do Brasil, eu vim, ó, eu não sei nada, eu quero aprender e eu quero juntar a minha a minha o meu passado criativo e como eu penso e como eu aprendi a fazer no Brasil, né? Com tanta gente bacana, inclusive com você, Flávio, o Gordilho, enfim, tanta gente legal que eu conheci, Humbertinho, o Pitangui, enfim, a lista é gigante, né? E trazer para esse mercado, que era um mercado que estava começando a pedir mais criatividade por uma série de razões, né? E uma delas pela situação dos genéricos, em que você tem, ainda que em farma, tratamentos muito similares, então a comunicação vai fazer a diferença, onde você tem um momento em que
as mídias sociais e o conteúdo começou a ser mais relevante, né? Principalmente também para os médicos, porque existia uma ideia de que médicos não estão em outro planeta, né? Mas não, médicos estão vendo Netflix, médicos estão indo ao cinema, estão lendo livros, estão indo em lugares com experiências imersivas, né? Então a gente precisa produzir conteúdo para médico também que seja dessa qualidade, né? Para fazer um impacto maior e conseguir competir com a atenção, para roubar a atenção dele. Então, com esse casamento aí, que foi muito uma visão do Tim, na época, do Tim Rock e do Rich Levy, né? A gente conseguiu, em 1 ano e meio da minha entrada lá, a gente conseguiu virar agência do ano, depois network do ano, e isso eu acho que ajudou um pouco a indústria inteira e para as pessoas mudarem um pouco a percepção essa visão negativa da criação em health. Mas aí eu fui para uma outra agência de holding, e aí num cargo maior, e eu comecei a sentir, Flavinho, que eu estava investindo, eu diria 85% do meu tempo em política, cara. Nos bastidores, sabe? E para tentar fazer com que as coisas acontecessem e costurando estratégias para ver se maneiras mais interessantes de trabalhar iam para frente e aquela coisa toda, e eu estava perdendo a oportunidade de fazer algo que eu acho que eu sei fazer, que é estar perto do trabalho e fazer as coisas acontecerem, né? E isso foi gerando uma insatisfação muito grande para mim, né? Eu fui vendo que, por mais que eu estava conseguindo trazer mais contas e ganhar mais concorrências e contratar mais gente legal, de novo, eu gastava muito tempo e muita energia, né, com a política, né, com a coisa que não influenciava o trabalho diretamente. E aquilo estava me fazendo mal. E quando pintou o convite, e aí? O que rolou? O que você pensou? Pintou o convite para ir para essa agência da qual você é sócio? Então, como é que foi essa abordagem? E o que você sentiu assim? Putz, porque na verdade você está num outro país, apesar de você ser americano, né? Também, né? Não, não, meu pai é americano, mas isso. meu pai é Me lembro que você americano. comentar. Mas eu não tirei. Nos Estados Unidos tem um negócio que você até os 18 anos pode tirar seu passaporte. Na época era Guerra do Golfo, eles estavam pegando filhos de americanos que não estavam no território. Então minha mãe falou assim: é melhor você não tirar. Eu não tirei, mas meu pai é americano. Mas foi uma mudança muito, muito grande para mim, né? Não só de estar numa nova indústria, né, de farma, de saúde, mas num novo país com um novo jeito de trabalhar. A gente sabe como é que é propaganda no Brasil, né? No Brasil é totalmente diferente. Assim, eu tive que reaprender certas coisas aqui. Eu gosto muito mais e certas coisas eu acho que no Brasil são mais interessantes. Muito, muito ligado também à paixão dos brasileiros com a propaganda, com a ideia, né? A gente tem uma coisa assim, uma intensidade, né? A gente tem um caso de amor mesmo com as nossas marcas, com os nossos clientes e com os nossos projetos, né? Aqui eu acho que é um trabalho, né? Então isso eu tive que me adaptar bastante. Mas enfim, voltando, aí depois dessa minha segunda temporada numa grande agência, em uma grande holding, eu comecei a me questionar se eu continuaria em saúde, por exemplo, porque eu estava tão cansado de tentar fazer uma mudança, porque eu entrei com um pensamento muito grande e muito difícil, que eu não quero fazer só propaganda de saúde legal para mim, eu quero levantar a barra do mercado inteiro. Então, é um fardo bastante grande para carregar, né? E vindo de uma temporada de sucesso. Então, comecei a ter propostas assim diferentes, assim, não vou falar nomes, mas
um grande app de comunicação me chamou para ser Global CCO. Um cliente, outro cliente gigante da área de esporte me chamou para tomar conta também, numa escala grande. Um grande aplicativo de comunicação me chamou também. Então, eu comecei a estudar essas propostas, mas aí eu comecei a tentar entender se existia uma maneira de seguir nesse caminho que eu estava, mas trabalhando de uma maneira diferente. E aí que, enfim, uma dessas conversas levou a eu conhecer que é a minha sócia, que é a minha sócia hoje, que é a Jen, que é a presidente da The Block, e uma das sócias também. E quando eu conversei com ela, assim, eu entendi que aquilo era o que estava faltando para mim. Porque ela falou assim, olha, você vai entrar de sócio e trabalhar numa agência que foi fundada por um imigrante que veio lá de Manila e uma médica que também era criativa, e eles fundaram essa agência com uma cultura muito ligada à diversidade, inclusão e tal, e isso sempre foi muito importante para mim. É uma bandeira que eu sempre levantei aqui nos Estados Unidos e em todas as agências que eu fui, então culturalmente já fazia sentido para mim. E ela falou que a mola que levava a companhia para frente, o porquê dela existir é be great to do good. Quer dizer, faça um trabalho do cacete para fazer um impacto, para mudar a vida das pessoas. E esse é o sentimento que eu tinha lá naquele momento da diabetes, quando eu falei assim, poxa, eu posso usar a minha criatividade e realmente fazer um impacto nas pessoas. Então, eu acho que foi um fit cultural assim, e eu acho que de muito do momento da agência de estar precisando de alguém para levar a agência para um outro patamar, né? E também ela falou uma coisa que me interessou muito. Ela falou assim, Bernardo, as decisões na The Block vão ser tomadas entre eu e você. Então, assim, não tem sabe, esse drama que você encontrou, porque ela vem também de grandes corporações, ela era CMO, já foi CMO global da P&G, entendeu? Então, ela também chegou na The Block com essa necessidade de ter um modelo mais ágil, onde as decisões são tomadas mais rápido, principalmente para fazer a vida das pessoas melhores, porque a The Block tem uma característica de ser people first. Então, e isso agora acabou de ter um resultado bacana, que a gente acabou de ganhar o selo de Best Places to Work, o que é muito difícil para uma agência de Nova York de ganhar. Geralmente, o Best Places to Work, quem ganha são empresas digitais, tal, tanto que o Instagram ganhou também com a gente e outras empresas assim. É muito difícil uma agência de publicidade ganhar pela natureza do negócio, mas a gente tem investido muito em pessoas. Então, eu acho que isso tudo criou um espaço muito mais gostoso para que eu possa trabalhar e fazer um impacto geralmente mais perto do trabalho e mais perto das pessoas, né? Em vez de ficar muito ligado na política e nos layers, que estava me fazendo mal. É fundamental, né? Essa coisa de quem decide estar aqui nessa sala é algo, como se diz, né? Quando você está numa apresentação, quando você está... É fundamental, né? É fundamental para a vida, na verdade, né? Acho que é uma volta ao craft. Eu não sei, eu enxergo um pouco isso. É uma volta ao... Putz, vamos fazer legal, fazer bem feito, botar a mão na massa. Assim como você... eu também senti um pouco esse distanciamento quando você fica muito longe da ponta, você tem um monte de gente trabalhando e você fica muito distante, só fazendo o executivo, né? A parte executiva. Puxa, na verdade, o bacana é colocar a mão na massa, é criar, estar junto. Ainda mais você, né? Com esse moto, com esse modus
que você tem por causa da tua diabetes e para estar nessa área e para mudar as coisas como você vem mudando, como você vem subindo o sarrafo da parte de farma, sem dúvida nenhuma, é muito bacana. Então você está gostando, você está curtindo, e me conta um pouco da The Block, cara. A The Block, ela tem o quê? Eu vi que ela tem Manila, tem em Nova York. Nova York, é. Conta um pouco o que é, cara. Quantas pessoas tem? Antes de responder rapidinho, fazer aqui um elogio, e não para puxar o saco, eu não sou desse time, mas a Tecno Soul me deu uma esperança nesse formato também, entendeu? Eu acho que eu ter visto como vocês criaram. Eu me lembro que a gente se encontrou logo que vocês fundaram a agência lá em Cannes, e eu vendo que existia também um outro formato possível, né? E saindo trabalhos bem legais, o primeiro do goleiro, enfim, vocês entraram numa onda de trabalho, atrás de trabalho, umas coisas bem legais, e eu vendo o crescimento e outras contas que você ganhou. Eu acompanho muito o mercado brasileiro. Legal. Isso me deu um boost de energia também, né? Então, eu só queria fazer esse comentário porque eu acho que foi parte aí da minha decisão de ir para a The Block. Mas a The Block é uma agência, a gente tem hoje 250 funcionários, é uma agência independente aqui em Nova York, e a gente é a agência fundadora do The Block Partners, né? A gente tem 30 agências espalhadas pelo mundo, que são todas independentes, mas são parte dessa rede para que a gente consiga, enfim, se ajudar. Para fazer parte dessa rede, tem alguns critérios para serem preenchidos. Lógico, está dentro de health e pharma e tudo mais, mas o legal é que ela é muito horizontalizada. Então, assim, não existe essa hierarquia de agências e essa obrigatoriedade da agência estar e performar de maneira X, né? E em Nova York, a gente está ali no Pier 11, quer dizer, não agora, mas geralmente. A gente tem 2 andares, é lindo ali na ponta aqui do East River, uma vista maravilhosa. Legal. Assim, de 180 graus de Nova York. A gente vê desde da Estátua da Liberdade até o começo da ilha lá, e todo o East River é muito bonito. E a gente tem clientes desde Big Pharma, né? Pfizer, Lilly, esses clientes maiores, né? Passando por clientes menores. Por exemplo, eu tenho um cliente, o Rockwell Ventures, que tem o app de Mindspace mais baixado do mundo. E até clientes como a medicina do futuro, né? Um cliente, por exemplo, que é um tratamento para dor crônica com VR. Então, você bota o óculos de realidade virtual, 8 minutos por dia, e reduz em 60% a sua dor. Nossa, alta tecnologia. É o futuro da medicina, né? Então, é um cliente que a gente está super animado, e, enfim. A gente tem outros clientes na parte ainda mais fundamental para a medicina, por exemplo, Illumina é um cliente nosso que é sequenciador de DNA. Então, assim, as vacinas do coronavírus começaram com a Illumina, que sequenciou o DNA e aí disponibilizou isso para as companhias, a partir daí, criarem a vacina. A gente tem um tratamento também de Covid, que é o primeiro tratamento, a gente vai lançar agora em primeira, estou falando em primeira mão aqui, vai lançar em maio, que é um tratamento que ele não é uma vacina, ele é um tratamento que defende e ataca ao mesmo tempo. Então, assim, não importa o estágio que você esteja do coronavírus, ele vai atacar e vai destruir o vírus. Se você não tem, você pode tomar para se proteger. Então, ele é como se fosse uma vacina que você pode tomar em qualquer estágio, né? Seja você... É espetacular.
Então, a The Block é isso, e tem uma cultura muito forte, né? Uma cultura que eu venho ajudando a construir também, muito ligada a dar às pessoas ferramentas para que elas possam fazer o trabalho da melhor maneira possível, né? Eu tenho focado muito em trazer pessoas para dar aula, por exemplo, né? É uma coisa que eu tenho dedicado bastante tempo, porque nesse mercado muita gente, principalmente os redatores, vêm da parte da ciência, né? Eu tenho redatores que são PhD nas suas disciplinas, né? Sensacional. Eu tenho redatores que vieram da indústria farmacêutica e Você farmacêuticos mixa, também. e você mixa a galera com skill tradicional de comunicação com eles. Como que funciona essa química, cara? E, Sim, aliás, vamos lá. Nada mais importante. Hoje não existe nada mais importante do que esse assunto. Não tem. Por quê? Porque é a vida. A gente está vendo que, meu, a vida pode parar completamente, o mundo pode parar completamente. O tanto que é importante pesquisa, desenvolvimento, ciência, enfim, e a gente está vendo, e esse segmento farma. E mais uma vez, né, comunicação salva a vida. Poxa, imagine agora o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Enfim, não houve uma atenção para a comunicação em relação nem à vacina, nem a cuidados, nem nada. Óbvio, alguns houve alguns esforços de veículos, tal, mas não houve uma comunicação oficial. E aí você vê o tanto que isso faz falta, né? São milhares e milhares de pessoas que provavelmente estão morrendo por causa disso. E me fala uma coisa, como que você mixa isso? Como que você mixa, né, esses talentos díspares, né? Um PhD com... Como que você faz, cara? Não, isso é uma pergunta legal, porque isso foi um pouco é, uma questão de testar e ver, porque esse formato, eu acho que, dando todo o crédito aí para o Tim Rock, foi o cara que me trouxe, que toca a Área 23, eu acho que é ele que teve essa ideia de falar, bom, eu vou fazer uma coisa disruptiva aqui, né? Pharma tem tido talentos de dentro de Pharma desde sempre, e eu vou tentar misturar para ver o que dá. E deu certo, né? Eu acho que o ano de 2017 foi muito bom para a gente, porque realmente ele conseguiu misturar gente que já veio desse mercado com gente de fora. Agora, isso também cria outros desafios, né? Como o desafio de que você precisa encontrar uma maneira desses talentos que vêm de fora falar a linguagem da saúde, falar farma. Isso ainda é extremamente importante para os clientes, porque ainda hoje os clientes, você é um criativo em farma, em saúde, você é apresentado para o cliente não pela quantidade dos seus leões ou dos seus trabalhos, pela quantidade de marcas que você trabalhou no espaço, né? Então, assim, por exemplo, eu estava numa concorrência anteontem, e eu não me apresentei, eu sou o Bernardo que fez isso, não. Eu sou o Bernardo que lancei 4 tratamentos de oncologia, que trabalhei nesse espaço aqui e tal. Aí eles falam, porra, legal. Aí eu falo, by the way, aqui o meu trabalho, os meus prêmios e tal. Entendeu? É uma outra dinâmica. Então, o pensamento de qualquer pessoa de fora que vem para a farma tem que ser, primeiro, um pensamento de aprender. Porque quando você fala farma, aí a coisa fica muito mais fácil, porque você fala a língua deles e aí bota o tempero criativo em cima, aí é explosivo, né? Então, essa é a dinâmica que é bastante importante. Então, o que eu estou fazendo? Eu acho que várias empresas perderam a oportunidade de fazer isso de uma maneira mais democrática, né? Eu acho que várias empresas tentaram fazer isso, sei lá, vou contratar 10 criativos ou criativas
sensacionais, espetaculares, botar aqui nessa casinha, eles vão fazer prêmio e as coisas mais sexy e legais, e vou deixar o resto da galera fazendo o dia a dia. Eu já tive em empresas que era assim. Só que isso cria uma série de problemas. Favoritismo, quem está fazendo o dia a dia fica falando assim, pô, mas aquela galera está ganhando um monte de coisa e eu não. Pois E é. aí, enfim, vira uma cultura tóxica e que não é ideal, né? O que eu fiz na The Block? Eu falei assim, eu não vou contratar nenhum criativo ou criativa de grande nome, não vou, foi algo que eu decidi. Ao invés disso, eu vou gastar o dinheiro que eu contrataria essas pessoas para educar e colocar todo mundo que está aqui naquele patamar. Pô, que Então, massa. o que eu faço? Eu dou aula para os meus criativos, eu trago gente de outros mercados para dar aula, por exemplo, a minha amiga Patrícia Corso, que é uma grande roteirista, né? Ela escreveu Girl from Ipanema aí no Netflix, né? Que já está um sucesso absurdo, e ela está lá em Los Angeles com meu grande amigo Gripe e o Inacinho, o filhote dele lindo, e ela vai dar uma aula de roteiro para a TV para os meus redatores e redatoras. Quer dizer, a minha criação é quase 70% mulher, então, mas as minhas redatoras vão aprender com ela que está fazendo, enfim, séries de sucesso, né? Eu trouxe o meu amigo Milton, dono da Light Farm, que é meu amigo de séculos, para dar aula de Photoshop para a galera, né? Eu trouxe o meu amigo que escreveu um livro sobre a ciência da ideia para dar uma aula de como espremer ideias e fazer conexões de maneira diferente para poder chegar em ideias diferentes. Então, assim, Você está criando uma cultura, na verdade, né, Bernardo? Uma cultura, Criando, Flavinho. o business, você está criando a cultura e, putz, sensacional isso, cara. É isso. Com paciência, né? Com cuidado com as pessoas. Pô, sensacional isso, cara. Na Tecnsul é engraçado que tem bastante gente. Hoje nós somos em 60 pessoas. E algumas pessoas estão com a gente desde a época que estávamos num coworking, né? Então, é legal você ver isso, né? Você não contratar gente muito famosa, mas você fazer com que eles se tornem, né? Isso é muito bom, cara. Então, essa adaptação a ser independente, porque me fala uma coisa, assim, é uma pergunta que eu tenho curiosidade. Às vezes, ser independente é meio que é tudo junto, é montanha-russa, é carrossel, mas também tem fantasma. Como que é aí, cara? Como que você... E você, cara, sendo estrangeiro, imigrante, e, cara, as durezas legais... Muito legal. Super 10. Como que você sente isso? Como que você lida com essa dureza? Porque, queira ou não, como quando a gente está nesse ponto, a gente está amadurecendo e é papo de gente grande, porque, na verdade, são muitas responsabilidades, né? Pessoas, dinheiro. Porra, são famílias. Exato. Como que você lida com isso, cara? Cara, assim, eu tive reuniões em 2020, literalmente assim, então, tem 40 famílias em jogo se a gente não ganhar essa conta. É uma conta diferente, né? Então, assim, isso dá uma responsabilidade muito grande, mas dá também um tesão ainda maior de salvar aqueles empregos, né? A gente lida com vidas, né? Com pessoas ali que têm filhos e parentes e contas, né? E uma vida tal. Mas o que eu posso falar, Flavinho, uma coisa que é legal de estar numa agência independente é, primeiro, que a gente não responde a uma holding, né? Então, assim, não existe uma pressão tão grande. Existe uma pressão interna, porque, assim, quanto mais a agência faturar, mais eu faturo. Claro. E os sócios fundadores também, enfim, têm
A gente, com o nosso CFO, tem as nossas metas, né? Mas é interessante porque a maioria das nossas escolhas são feitas para as pessoas e não para o negócio em si, né? É lógico que o negócio tem que prosperar. Enfim, ano passado foi um ano super triste, mas foi um ano que a agência mais cresceu. A gente cresceu 7% a mais já do nosso goal lá, que já era um goal bastante otimista, né? Mas eu acho que muito vem daí, né? Muito vem desse cuidado da gente fazer o nosso melhor e continuar muito atento a fazer com que as pessoas mantenham seus empregos, que elas tenham mais possibilidades, né? Outro ingrediente importante para essa dinâmica funcionar de maneira mais efetiva e parece um papo meio, mas não é não, é a diversidade, cara, principalmente a diversidade de pensamento, tá? Por quê? Porque a maioria das pessoas da The Box são imigrantes, tá? A gente tem precisado de 30 países. E, cara, não importa o que você fale, mas os imigrantes, eles vêm, eles já estão no negativo, bicho, já estão devendo, entendeu? A gente tem um sotaque escroto, a gente sabe, não é daqui. Então, assim, de alguma forma, cara, a gente trabalha mais. Eu tenho uma piada que eu roubei do Vilhena, que é assim, eu não quero voltar para Tijuca. Né? Eu só não quero voltar para Tijuca. Pode Então, crer, assim, não quero voltar para Coab. exatamente. Bicho, eu só não quero voltar para Tijuca. E assim, no C-Level e no EVP Level lá, a gente tem gente, cara, asiático, um negro, uma negra, um latino, a gente tem um filipino, um indiano, nos níveis abaixo também gente de todos os gêneros e raças e países diferentes. Então, de novo, a maioria, grande maioria, não é daqui. Então, existe essa quase que uma missão de dar certo, bicho, porque assim, tem que dar certo, entendeu? Porra, eles não querem voltar para. Eu imagino para os países deles também, que tem os seus problemas, as suas, né? Então, cara, a gente trabalha mais, tem esse ingrediente aí. Sem dúvida. A parte assim, o cara que é imigrante, ele é independente, ele escolheu para si, escolheu para ter na mão dele o destino dele, enfim. Ou seja, você está se adaptando bem, então, com essa visão, porque de grandes empresas e holdings que, ao mesmo tempo, tem a parte complicada e burocrática, mas tem também uma certa segurança, e, enfim, se jogou na vida, se jogou no rock and roll ali, e está curtindo. É isso que importa, na verdade. E eu aprendi uma coisa engraçada, Flavinho, eu acho que você pode também um pouco falar sobre isso, porque né, até que vem aí de uma mistura de pessoas que eu acho que todas estavam, se eu não me engano, estavam em grandes empresas, né? A segurança, ela não é uma coisa tão como eu posso dizer? A segurança é ilusória, né? Porque, por exemplo, a The Block foi uma das únicas agências em Nova York que não demitiram durante a pandemia. Todas as outras, inclusive as grandes holding companies, demitiram 40, 50 pessoas. A gente não. Por quê? Porque a gente tem mais flexibilidade, porque a gente consegue fazer de um jeito que os números sejam também favoráveis para as pessoas, né? Então, isso cria uma mobilidade em que talvez numa grande holding company não exista, né? A gente então, pode escolher, como independente, não ter lucro nenhum esse ano, mas salvar todos os empregos. A gente pode escolher, sei lá, fazer qualquer coisa, tirar do bolso e pagar. Dá para fazer o que você quiser, na verdade. Né? Você não precisa alguém que está longe, está fora e falar assim, olha, você tem que dar um lucro nesse ano estranho. Eu acho que é uma conquista realmente que a gente tem. Cara, eu fico pensando assim, você está num ramo que, na verdade, o mundo
inclusive o mundo da comunicação, de repente, nesse ano, está olhando. Por quê? Farma, ciência, todo mundo virou craque em vacina, todo mundo agora virou craque em insumos, em desenvolvimento. Cara, na verdade, o foco do mundo hoje está na área onde você está atuando. Né? Está na área que as pessoas estão vendo, né? As pessoas estão vendo, falam, pô, meu, não tem como a gente sequer planejar um país se você não tiver hoje, minimamente, produção disso, produção daquilo, produção de vacina, produção de estudo. Provavelmente, eu não sei se aqui vai acontecer isso, né? Geralmente, as coisas que eram para acontecer devido à constatação, acontece ao contrário aqui, mas eu não sei. Vamos ver se isso muda. Mas a impressão que dá é que não há país hoje que não vai olhar essa área, inclusive a área de comunicação sobre isso, de uma maneira mais próxima. Né? Investir em ciência, investir em laboratórios, investir em pesquisa. Né? A gente viu, o mundo todo viu, né? Tem essa coisa estranha que está acontecendo agora de perseguição aos asiáticos por causa do Trump, por causa dos puppets dele, né? Do pessoal que lambe as botas dele no mundo todo, acusando os chineses de coisas, enfim. E isso está tendo uma... absurdo, Porém, por um outro lado, não tem como mais você delegar a ciência do seu país para Londres, Nova York, para a Índia, para a China. Não, precisa haver uma retomada científica dos países. Né? Como que você vê isso, cara? Porque, na verdade, essa bola que você começou a levantar em 2017 junto com o Tim, é uma bola que todo mundo só está olhando para ela agora. Assim, primeiro, assim, eu queria usar esse espaço para bater palmas para o Butantan, né? Bater palmas para o SUS. Né? Eu tenho ficado bastante impressionado e orgulhoso do Brasil, que apesar de toda a maluquice, né, e todo o absurdo que a gente vê, existe ainda também uma esperança na ciência, né? Na potência que o Brasil com tanta gente bacana e que realmente está fazendo um trabalho que vai ter um impacto muito grande. Então, isso é legal. O que eu quero também começar a responder com essa pergunta, Flavinho, é que isso não é só uma mudança que aconteceu ultimamente pelo coronavírus. Tal. Isso é uma mudança que está vindo com a geração Z. Tá? Porque essa geração ela só quer duas coisas. Ela quer liberdade, né? Ela quer liberdade, tanto que eu estava lendo estudos que essa nova geração ela vai ficar no máximo 1 ano a 1 ano e 2 meses em cada emprego. Ela não quer mais. Não é que nem eu, né? Minha mãe falava, né, na Tijuca, Dona Ângela, Bernardo, você precisa construir uma carreira numa empresa e comprar um apartamento, né? Isso era isso. Bernardo, faça um concurso. Né? Um concurso, exatamente. Isso. Um concurso público, você vai ter segurança, né? Não, essa geração não quer. E outra coisa que ela quer é trabalhar com propósito. Sim. E aí que entra a The Block, e aí que entra as agências de health, porque todas as marcas de health já nascem com propósito. Você vê as agências aí, as marcas de bens de consumo, tentando maneiras diversas de se apropriar de um propósito. Né? Tanto que essas marcas estão querendo, vamos doar não sei o quê, vamos fazer plástico não sei da quanto, vamos transformar isso naquilo. Não, as marcas de health já nascem com um propósito muito grande de salvar vidas e de mudar vidas. Tal. Então, eu vejo muitos jovens, e a gente agora contratou um menino extremamente talentoso da Droga 5. Ele literalmente mandou um e-mail, uma mensagem no LinkedIn e falou assim: estou de saco cheio, eu quero fazer health e você é o cara que está fazendo coisa mais legal em health, eu quero trabalhar contigo. O cara está lá com a gente, o Jamar. Não, o Jamar veio. Não, e esse menino é o Henry. O Jamar veio da Ogilvy, de Nova York. Mesma história. Olha, eu perdi minha avó com câncer, eu queria fazer ter um impacto na minha vida.
E por isso, porque essa geração, eles estão querendo trabalhar com propósito, usar as ferramentas que eles têm para fazer um impacto. E isso é uma maneira. E aí, o que você perguntou dos países, eu concordo, assim, eu acho que os países estão se dedicando muito para as coisas que vão fazer um impacto, porque as pessoas querem isso, né? Eu fico pensando assim, por que o Apple Watch hoje tem sensor de queda, ele traqueia o seu... Porque as pessoas estão necessitando, né? Isso é uma demanda do consumidor, é uma demanda do público de querer estar mais atento às coisas que importam, né? O consumo desenfreado está baixando no mundo, né? E health e wellness está aumentando, porque é isso, as pessoas... Eu quero menos, já não quero um carro assim, eu quero usar o transporte público, eu não quero... Ou um carro para o fim de semana, que eu vá ter um impacto menor no mundo, né? Exato. Mas eu quero ser mais saudável, eu quero comer melhor, eu quero viver mais, né? Então, eu acho que isso está vindo à tona por causa disso, por causa também dessa nova geração que está vindo e querendo um futuro para elas e para um mundo mais bacana, né? Ou seja, o que às vezes até, acho que chama greenwashing, né? Que às vezes é só por aparência, aonde você está e o que vocês fazem é sério, é o business. É o business. É muito interessante isso. Durante muito tempo, Bernardo, bem antes de vir para São Paulo, de a gente se conhecer e tal, eu era bem garoto, eu trabalhei numa agência que atendia o Ministério da Saúde, atendia o SUS e a área técnica, né? Porque uma coisa é a área política que muda a cada 4 anos, mas a área Lógico. técnica que você citou, né, do SUS é sensacional. As campanhas de AIDS que eles fizeram, com a comunicação, eles tinham a noção de que a cada público diferente que entendia, isso há muito tempo, a importância do preservativo. E aquela campanha da cadeira é sua, não é? É minha, A cadeira da AIDS, que é genial, é é isso, é minha. daquela época, né? Daquela época. E quem estava nessa época sabia da importância de determinados públicos entenderem. Então, por exemplo, tinha campanha para homens que fazem sexo com homens, tinha campanha para preconceito com AIDS, tinha campanha para pais que tinham relacionamentos fora e era aceito pela mãe, pela sociedade. Cara, tinha de tudo. E sabe o que era o mais interessante, cara? O mais interessante é que a gente fazia grandes mesas com 30, 40 pessoas, onde vinha a sociedade civil. Sociedade civil tinha ONGs de lésbicas, ONGs de trans, na época, ONGs de tudo quanto é vertente, porque o pessoal entendia que as mensagens, se você acertasse a mensagem, muita gente ia se preservar e o sistema público, né, o SUS como um todo, ele não iria se sobrecarregar. Porque, vamos lá, né? O SUS é uma maravilha, atende a 200 milhões, 210 milhões de pessoas e tenta fazer isso de maneira igualitária, enfim. Coisa que nos Estados Unidos não tem, acho que só tem em Londres, eu acho. Perdão, só aqui né? não tem. Então, a importância da comunicação para isso já era fantástica. Então, só complementando aquilo que você falou do SUS, porque realmente, cara, os caras, a maior parte da galera que estava lá no SUS naquela época, a parte técnica, Pedro Schecker, tá tudo na OMS, tá tudo no mundo, em Zurique, tá tudo ajudando países como a África, a Ásia, a tentar superar, e a comunicação sempre foi algo fundamental para eles, sempre foi algo fantástico para eles. E eu acho que agora, pelo que a gente está vendo, notando, não passa um dia que a gente não entenda ou não tente entender um pouco mais sobre saúde, um pouco mais sobre, enfim, sobre tudo. Agora você vê, né, a tecnologia embarcada num Apple Watch de fazer um eletroencefalo, eletroencefalo não, um eletrocardio, né, de fazer, parece que agora até o oxímetro eles vão colocar, uma coisa assim. Então, assim, poxa, realmente é uma área que geralmente a gente não dava muita atenção à saúde, a propósito, a bem-estar, mas a coisa está cada vez mais indo para esse lado, sem dúvida nenhuma. Sim.
Assim, a criação nessa área sempre foi também foi algo que aconteceu com a criação na área de seguros aqui nos Estados Unidos, né? Insurance, né? Ninguém queria fazer há 20 anos atrás, falou assim, pô, não, eu vou trabalhar nessa agência para fazer seguro. Hoje todo mundo quer fazer. É onde grandes oportunidades criativas estão, onde o dinheiro está, e virou, né? Eu acho que saúde tem acontecido isso também, né? E a gente, por exemplo, está ganhando vários prêmios com cases na área de saúde em categorias que não são de saúde, né? Outdoor, mobile, inovação, enfim, todas as categorias aí fora de saúde, porque, de novo, isso transpassa esse nicho, né? É algo que todo mundo quer. E eu estou jogando agora o One Show e o Clio já vendo as ideias, e eu diria que hoje eu já vejo que 60% a 80% já são marcas de bens de consumo, só que mandando nessa categoria porque estão fazendo ideias que têm impacto na saúde das pessoas. Quer dizer, então, não só uma tendência de comportamento, mas as marcas também que estão fora desse mercado querem pegar carona, porque, de novo, é uma carona que vem de uma necessidade de uma nova geração que está muito ligada a isso, né? Então, é interessante. Me fala uma coisa, você conseguiu, na The Block, você está conseguindo modificar, até pelas características, modificar ou fazer, ou fazer com que a empresa ela seja mais Brazilian way assim, ou você que já está mais americano? Como que, em que sentido, por exemplo? A gente sempre ouve que as empresas americanas, principalmente, você tem um schedule do dia todo, tem um tijolinho por tijolinho, você vai fazendo as coisas e as coisas vão acontecendo. Esse modelo, você como brasileiro de sucesso aí, e como era brasileiro de sucesso aqui também, o que você prefere, cara? Porque grande parte do business nosso de agência independente é fazer a roda girar, fazer ter escala, não perder dinheiro. Por exemplo, eu não trabalho, eu não quase não tem refação na Tech and Soul, porque se tiver refação, eu não consigo entregar, porque eu não tenho 800 pessoas para fazer. Então, como que você tem visto isso? Porque isso é uma das coisas que quem quer abrir uma agência independente ou quem quer migrar para esse negócio precisa entender que é um caminho longo também para fazer a máquina funcionar. O que você me diz sobre isso? Eu acho que você respondeu já, Flavinho. Foco. E usar a nossa experiência, que a gente já tinha em outros lugares, para acertar mais. Quando eu digo acertar mais, é isso, né? É você trabalhar muito mais, muito mais estratégico, construindo uma base sólida para que a gente erre menos, né? Essa é uma maneira com que eu faço também. Então, e uma outra convidando as pessoas a quererem trabalhar mais. Eu nunca falei assim, ó, vamos lá no fim de semana, tal. Não, não. Sabe o que eu faço? Eu criei uma cultura onde, primeiro, eu tenho uma reunião mensal e eu boto todos os projetos que estão na agência na frente de todo mundo, inclusive projetos, cara, por exemplo, o Ale Bourset, meu amigo, fotógrafo, um gênio, ele volta e meia fala assim, Bernardo, eu consigo um preço melhor se você quiser fazer uma campanha para um cliente, sei lá, non-profit. Então. E aí a gente vê qual é a oportunidade de um cliente non-profit estar junto de um cliente nosso e a gente bota. Eu boto todas as oportunidades na frente de todo mundo e falo assim, quem é apaixonado por isso aqui? Tem alguém que é apaixonado por isso aqui? Sei lá, tô fazendo uma... vamos dizer que a gente tem uma comunidade grande asiática lá. Vamos dizer que segunda-feira eu tenho essa reunião e falo assim, pô, eu consigo que o diretor X, ou a diretora X, ou a fotógrafa X produza uma campanha para a gente combater o Asian Hate. Alguém é apaixonado por isso? Ou um cliente mesmo, né?
insônia. A gente está com esse app de insônia, a gente tem uma campanha. Alguém tem insônia ou quer ajudar, tem algum parente que é apaixonado. Então, o que acontece, Flavinho, é que alguém vai ser apaixonado por alguma coisa e essa pessoa vai botar uma carga de empolgação, mesmo que não seja uma carga horária, mas uma paixão ali que vai gerar resultados mais rápidos e resultados mais bacanas. Então, assim, essa foi a maneira que eu consegui hackear, né, o nosso sistema do Brasil, que é muito mais na carga horária do que, digamos, nessa maneira mais, né, mais inteligente no sentido mais puro da palavra, né, inteligente pela necessidade, como você falou. Eu não tenho a possibilidade de estender tanto cada coisa, porque senão vai ser impossível, eu não vou fazer grana e a roda não vai girar. Né? Então, eu acho que essas são as duas maneiras que eu consegui usar o meu espírito brasileiro, que a gente tem esse espírito de hackear as coisas, exato, né? Apaixonado. Né? Então, foi assim que eu consegui. Você se adaptou bem com o estilo americano, você se incorporou a esse estilo, ou você procura trazer a parte, trazer um pouco do que você viveu aqui para aí? Como que você pontua isso? O que eu faço? Eu não desligo, né, cara? Assim, eu brinco. Eu e minha sócia, a gente é muito parecido. A gente, cara, eu durmo 3, 4 horas por noite. E só que o que eu faço é que eu não jogo esse meu mindset na minha equipe. Então, eu protejo muito eles, mas como eu estou sempre trabalhando, até pela natureza de uma agência de independente, cara, bicho, de novo, se talvez eu dormir esse dia, talvez 10 pessoas pegam o emprego. Esse é o que está no meu cérebro o tempo todo. Então, assim, eu e minha sócia, a gente está o tempo todo trocando mensagem, falando e coordenando e tal. E aí eu chego segunda-feira com muita coisa resolvida, mas não é eu cheguei na agência de manhã e matei todos os jobs, né? Não é uma história conhecida, né? Não é isso. Uma história conhecida. Eu chego na agência de manhã com maneiras de ajudar as equipes a trabalhar mais eficiente naquela semana, né? Então, assim, arrumar métodos para que as pessoas tenham mais agilidade, entendeu? Então, eu gasto muito tempo assim. E lógico, cara, eu continuo criando uma vez ou outra, não competindo com a equipe, mas às vezes trazendo muita referência ou dando direções mais mastigadas, né? A gente que vem do Brasil, cara, a gente tem uma rapidez de pensamento muito grande, porque a gente, para sobreviver numa agência no Brasil, você tem que ser muito rápido, né? Então, eu acho que isso ajuda também, vou mastigando e vou ajudando as pessoas, mas sempre respeitando o espaço delas também, né? E não resolvendo para elas, mas dando maneiras com que elas consigam também aprender. Senão você mastiga tudo e a pessoa não consegue evoluir, né? Outro dia, num papo com o Washington, ele falou: quem bate todos os pênaltis acaba errando um. Exato. É isso. Não tem como. Pô, mas legal, cara. E agora, assim, indo para os finalmente aqui, cara, que desafios agora o resto desse ano? Agora você tem uma outra realidade aí em Nova York, nos Estados Unidos, com a vacina, estão vacinando 2 milhões de pessoas. Daqui a pouquinho volta. Tá tendo um respiro, uma primavera aí, no sentido emocional. O que você acha que vai rolar, inclusive na nossa área de comunicação? O que você está... Qual a tua expectativa, Bernardo, aí? O que você está sentindo? Esquecendo aqui, Brasil é outra coisa, mas pensando aí nesse mercado e como comunicação como um todo. Está animado para Cannes? O que está rolando para você? Não, sim. De novo, eu acho que a gente está comentando no começo.
mas eu acho que assim ver a cidade, né? Chamam Nova York de Phoenix, né? Que ela tem esse volta das cinzas e esse ciclo, né? E engraçado que eu li uma reportagem quando isso tudo começou que era o fim de Manhattan, fim de Nova York, que todo mundo estava indo embora. Não, todo mundo está voltando, cara. Eu mesmo, o meu leasing está acabando aqui, está sendo terrível, eu não estou conseguindo achar lugar para morar. Entendeu? Então, assim, a cidade está voltando, né? Eu acho que Nova York é muito o pulso dos Estados Unidos, né? É muito o termômetro, né, da economia, principalmente. E eu vejo que as pessoas estão com essa esperança, né? Ontem mesmo eu fui de máscara dupla, né? Porque agora aqui nos Estados Unidos todo mundo de máscara dupla. Os Estados Unidos que eu digo aqui, né? Em Miami que é trampista, ninguém usa máscara e está uma confusão. Mas aqui em Nova York, todo mundo de máscara dupla, mas as pessoas já estão na rua, já estão voltando, né? Eu acho que o Cuomo abriu agora 75% do indoor dining, né? Que as pessoas, enfim, estão voltando para os restaurantes na parte de dentro também, mais seguras ainda com a máscara, tudo mais com distanciamento, mas mais seguras. E eu vejo que as empresas já começam a discutir uma possível volta híbrida aí, né? Eu vejo que tem empresas que já decidiram não voltar, empresas como o Spotify, que falam assim, olha, a gente é remoto para sempre e o que eu vou fazer pelos meus funcionários é que os meus funcionários, por exemplo, de Nova York, vão ganhar salários de Nova York em qualquer lugar do mundo. O que é uma decisão, né? A gente que é empresário e dono, a gente fala, pô, mas como é que pode? Mas eu achei interessante porque, assim, esses funcionários nunca vão sair da empresa. Então, assim, pensando em retenção a longo prazo, é um investimento interessante, né? Mas eu tenho visto outras agências aqui totalmente abertas para um cenário híbrido, né? Onde a gente vai ter, não sei, 2 dias por semana onde as pessoas vão para o trabalho, e Sim. aí são dias que talvez tenha um cliente ou tenha algo que precise, né, de uma interação, mas a maioria dos dias você pode trabalhar de casa ou da onde que você quiser, e todas as reuniões vão estar conectadas, né? Conectadas no sentido amplo da palavra, sendo gravadas, sendo com streaming e compartilhadas, enfim. Então, tem esse cenário. Para Cannes, eu estou bastante interessado em saber como eles vão se adaptar, né, a esse formato. Eu acabei de ter uma experiência muito bacana no South by Southwest, que foi um festival que eu nunca fui, nunca tive a oportunidade de ir, e pela primeira vez eu acompanhei de casa, e eles fizeram um trabalho belíssimo, porque tinha um aplicativo na TV, no Apple TV, Olha só. e você experimentava o festival de uma maneira muito agradável, como a gente experimenta o Netflix, né? Como a gente experimenta um streaming que a gente está acostumado. Então, eu consegui navegar muito bem pelas palestras, pelos shows, pelos conteúdos de inovação. Foi uma delícia. E minha esposa estava comigo também, sempre quis ir, porque ela trabalha com mídias sociais, e ela adorou também. Então, foi uma experiência que eu consegui até dividir com ela. Então, eu estou interessado para saber como é que Cannes vai fazer essa experiência que parece que vai ser híbrida, né? Eles falaram que vai ser mobile first, né? ou digital first, mas também vão ter eventos por lá. Eu já comprei minha passagem, eu já comprei eu já estou com um apartamento, já tenho meu badge, mas eu não sei, cara, eu não sei como é que vai ser esse lance, né? Porque eu acabei de ler que que Paris aí, a França inteira está pedindo uma quarentena de 10 dias para todo mundo que entrar no país. Eu não sei quem está vacinado se vai também precisar, então não sei como é que o festival vai navegar essas regras que são maiores do que o festival, né? São regras do país. E animado para ver a quantidade de trabalho que vai vir na área de saúde, né? Porque, enfim, 2020 foi um mundo o mundo só se falou sobre isso, né? E apesar de ter tido muitos filmes, né, pelo menos aqui nos Estados Unidos, não sei se aí no Brasil tinha, um filme com a Cidade Vazia,
Sim. e aquela voz grave, né? Quando tudo voltar. Assim, eu vi assim, acho que uns 70 filmes aqui assim, né? Mas apesar desses filmes, tiveram filmes maravilhosos, tiveram ações maravilhosas, tiveram invenções maravilhosas, tanto que agora o One Show que eu estou julgando uma categoria que é Innovation in Lockdown. Innovation e lockdown. Inovação na pandemia. Então, e tem muita coisa legal. Eu estou adorando. Então, vamos ver. Ó, eu estou animado para produto criativo e interessado para ver como é que o festival vai se adaptar, né? Poxa, pô, mas, cara, puta, fazia falta trocar uma ideia contigo e, putz, aprendi um monte aqui. Muito bacana, muito legal. E, se Deus quiser, espero que a gente troque uma ideia, tome um chopp ali em Isso. Cannes esse ano. Putz, seria muito tranquilo, seria muito bom, um pouco de normalidade, né? Vamos ver o que É acontece. isso. Mas, cara, muito obrigado e, putz, vamos falar depois, vamos falar mais poxa, e parabéns pelo trabalho que você está fazendo aí, cara. Sensacional, cara. Valeu, Flavinho. E parabéns pela Tech in Soul, cara. Eu vejo desde o começo, né? Desde aquele encontro em Cannes, onde você falou do começo, e eu vejo o crescimento de vocês. Não só o crescimento no business, mas, cara, o crescimento criativo, né? Vocês vêm com um sucesso atrás do outro, e não é só o sucesso criativo, é um sucesso com resultados, cara. É impressionante, assim. Eu acho que muito por esse pensamento de trabalhar mais focado, né? Pela necessidade, né? Eu acho que isso é o grande aprendizado aí para quem está escutando e quer se aventurar, né, nessa nossa nesse lugar aí da criação independente, é realmente planejar mais e trabalhar mais focado, né, para que você consiga ir para frente. Eu acho que o foco traz resultados, né? Eu acho que isso é muito bacana, a necessidade, né? A restrição ela é fundamental para inovação, para criação. Eu até dei uma palestra em Cannes que era isso, né? Porque, enfim, eles pediram para eu falar uns 3 anos atrás como é que a gente conseguia criar em farma, criar coisas legais. Mas eu falei sobre isso, sobre quanto mais restrição, quanto mais limitação, mais criativo você precisa ser. Eu acho que por isso que a Tech Soul tá fazendo tanta coisa legal. Eu acho que é por isso que hoje Pharma e Health faz tanta coisa legal, porque é isso, a gente é forçado a inovar, a gente é forçado a criar quando tem restrições e limitações. Então, porra, parabéns, foi uma delícia esse papo. Estava com saudade de falar com você, a gente, poxa, desde a época da África lá, mas tiveram os festivais de Cannes que a gente conseguiu tocar uma ideia, e espero daqui a uns 2 meses estar contigo lá e fazer aquela, como é que é, o cumprimento agora que é o novo, né? Fazer o quê, né? Mas, enfim. Meu, brigadão, velho. Valeu, Flavinho. Um abraço.